Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como de costume, já vai deixando seu like e se inscreva aqui embaixo. Estamos iniciando mais um Papo Tech, esse é o terceiro, e hoje vamos falar sobre estágios. A pergunta é, por que tá tão difícil conseguir um estágio? Cara, isso é todo mundo correndo atrás, né? Tu vê em todas as áreas, mas a gente, voltado aqui, a gente está falando só para a parte de tecnologia. Então tem muitas pessoas procurando e muitas empresas exigindo algumas coisas. A gente acha que incapacitado em algumas coisas, acha que muita capacidade para um determinado estágio. Então hoje a gente vai tirar essas dúvidas. A gente tá aqui, a intenção não é nem tirar uma dúvida, é meio que bater um papo com você também que tá aí querendo um estágio, porque nós, como estudantes de tecnologia, também estamos à procura de estágios. Já chegamos na trave de vários, e porém não conseguimos aquele famoso sim, que normalmente o pessoal bota lá no LinkedIn. Tô até evitando de entrar no LinkedIn, né? Toda vez que tu entra lá tem alguém falando que conseguiu estágio, e a gente é o único que não consegue. Então, Exatamente, tu para ali, o cara conseguia, obrigado por essa oportunidade de estágio, é, toda hora, todo todo momento, dia tem cara. alguém conseguindo e a gente não, pô, como é isso? É claro que a gente tem que equilibrar isso, mas a gente vai falar que alguns motivos que qual nós achamos e também motivos que de fato acontecem essa dificuldade, essa barreira para conseguir um estágio. Cara, exatamente porque também a gente tem que falar, pô, a gente tá falando tanto dessa palavra, mas o que é estágio realmente, É, né, de cara? fato. Estágio normalmente, né, comumente, ou de fato que tem que ser, a gente aqui tem que abranger bastante, porque o estágio ele é uma transição do meio acadêmico para o mercado de trabalho, né? Que normalmente ele é supervisionado e você entra para aprender. Você não vai entrar para resolver o problema. E tem ali mais ou menos uma duração de tempo de trabalho de 4 a 6 horas, mas varia, né? Pode ter essa variação porque realmente, né, tem empresas que exigem um pouquinho mais de tempo, mas você não tem que ficar totalmente focado nessa questão de tempo, porque você tá ali para aprender. Você simplesmente tem que botar na sua cabeça que estagiário tá ali para poder aprender. Você não tem que chegar ali resolvendo a situação da empresa. Mas se for um estágio que não é remunerado, o que tu faz? Então aí tu vai ter que equilibrar um pouco mais, né? Porque você precisa pagar contas. Conta vai chegando De fato. de uma forma ou de outra. Então você tem que balancear. Vale a pena? Eu tô com o tempo disponível para isso? Eu tô com o dinheiro guardado? Eu me organizei para esse momento? É, de fato, se você mora com os pais, tipo, às vezes quem paga a faculdade não é você, você não paga suas contas, pô. Se não for não remunerado, vai porque você vai ganhar ali um conhecimento da área. Tá, agora, por que é tão difícil conseguir um estágio na área de TI? Porque, principalmente na área de desenvolvimento especificamente, porque eles acabam exigindo muitas coisas, né? O que é esse de mais estranho você já viu numa vaga? Cara, simplesmente muito tipo de conhecimento que exige até para um. A gente está falando parte de desenvolvimento, para um desenvolvedor já da primeira hierarquia, que é um desenvolvedor júnior. Então, como que você vai exigir um conhecimento para alguém que está começando a aprender? Isso é meio que um absurdo, né? De fato, acho que é até interessante te dar uma olhada aqui, uma vaga que nós achamos que está exigindo muito. Vamos dar uma olhada aqui nela, vou botar aqui na tela. Então, essa imagem que você está vendo na tela, ela tem a descrição Apoio e Equipamento de Desenvolvimento, que é Java. E tem Desenvolvimento e Manutenção de Aplicação usando Java, Spring, Tomcat e Python. Você tem as suas funções, vai ser apoiar a equipe de análise para melhorar a implantação e os scripts de Python. Python, para quem não sabe, é uma linguagem de programação. Também tem apoiar a equipe em desenvolvimento nos fluxos e tem algumas exigências que estão pedindo, algumas ferramentas, algumas linguagens de programação. Então, só para você ter uma ideia, não sei se você já ouviu falar de todas essas ferramentas ou linguagens de programação. Se já ouviu, deixe nos comentários qual e onde você ouviu falar. Então, uma das mais conhecidas que tem aqui é a linguagem de programação, que é a Python. Tem a Java, tem, para quem conhece, a parte do SQL, que é voltado para a parte de banco de dados. E tem diversas outras ferramentas e linguagem. Então, isso para estagiário está pedindo em si, cara, eu acho que talvez seja uma exigência um pouco Não, e alta. muitas coisas que estão aí eu nunca ouvi falar. Mesmo estudando, mesmo vendo conteúdo de tecnologia, muitas coisas eu nunca ouvi falar, muito mais ter uma experiência e ter um conhecimento básico de cada um. Então, é que claramente a gente vê que é uma vaga que está querendo pagar barato para alguém que saiba muito. Então ele quer ali pegar um pleno para trabalhar como estagiário para pagar pouco para alguém que vai saber muito e resolver problemas. E como nós falamos, o estágio é para você ensinar o seu estagiário e não para ele entrar para pagar fogo.
Então, aqui nós vemos claramente uma vaga que está muito fora. E, assim, muitas vagas são assim. Eu acho que a maioria das vagas exigem muito e, pô, e às vezes a gente não tá apto. Exatamente, pô, porque a gente entra um pouco mais na ideia agora, de voltando um pouco da questão de faculdade. Porque você é estagiário, você está aqui para aprender. Só que aí vem uma empresa e exige isso daqui de um estagiário, você compromete totalmente o raciocínio desse estagiário. Porque ele acha que não está capacitado ainda, precisa de muita coisa, aí começa a pegar, absorver informações de cada curso particular, ou no YouTube, ou pagar alguém por fora. Então tenta absorver tudo e não vai conseguir ter exigência de nada. Não vai entrar esse conteúdo na cabeça. O que acontece? A gente acaba se inscrevendo, né, se candidatando a vagas nas quais a gente não conhece tudo. Vai lá, ó, tem programação Python, não sei o que, desejável isso, desejável que, pô, vai lá, mete as caras e lá você tenta ali fazer aquele desenrolo, né? Tentar, meio que com as habilidades que você conhece, passar essa segurança que você sabe, porque aqui de fato está exigindo muita coisa para alguém que deveria ser ensinado. Então tá muito fora da realidade. Exatamente porque, querendo ou não, se você parar para observar, para quem faz faculdade, a faculdade não te fala exatamente o que você precisa para ir para um estágio. Você acha que estudou o suficiente, está correndo atrás, está todas as matérias ali, mas tu chega até um segundo, terceiro período ali e tu já está caçando estágio, já precisa, às vezes já, não, já dá dependendo daquele valor ali para poder pagar a faculdade ou algo do mais. Só que fica totalmente perdido porque começa a ver as exigências da empresa. Então, quando começa, no mínimo você tem que ter uma linguagem de programação, só que tem faculdade que você só começa a ver uma linguagem de programação lá no quarto período. E como você vai procurar um estágio dessa forma? Então é isso que acontece. As empresas acabam extrapolando, exigindo muito de alguém que ainda que quer aprender, precisa ser ensinado. E isso é uma boa dica, né? Porque, por exemplo, a gente está falando sobre a linguagem de programação, então, por mais que você esteja no primeiro, segundo período da faculdade, você querendo ou não, você tem que estudar por fora da faculdade. Não fique somente naquele tipo de conteúdo, porque vai ser exigido mais para frente, então é mais fácil você aprender com os erros dos outros ou até mesmo com a ideia, né? A gente não está simplesmente falando que nós erramos em si, mas a gente aprendeu que determinadas formas é muito mais fácil você aprender com o conteúdo de alguém. Então, se você consegue ir para um direcionamento certo, é muito melhor do que você andar em zigue-zague até chegar no ponto onde você quer Sim. chegar. E interessante também que acontece muito é que as vagas exigem experiência do candidato. Ou seja, como a gente falou, o estágio é uma transição do acadêmico para o profissional, alguém que está ali com seus 18 anos, 20 anos, ou uma pessoa que está fazendo transição de carreira, que nunca trabalhou como um cargo de TI ou de fato trabalhou numa empresa desenvolvendo, ela vai ter uma experiência naquilo. Teve um dia que tem um grupo da faculdade que o pessoal botou lá, caraca, eu acabei de ver uma vaga que tá pedindo 8 anos de experiência, uma vaga de estágio. Estagiário. Aqui, 8 anos de experiência, eu acho que nem tem 8 anos estudando, né, cara? De vida. Tecnólogo tem 2 anos e meio para tu concluir a faculdade. Como isso? E muitas linguagens, né, de programação, muitas coisas, 8 anos não existia. Acho que 8 anos atrás não existia Uber. Então, pô, muitas coisas evoluíram. Acho que não existia muitas coisas que hoje é essencial pra gente, não existia. Então, tipo, tá muito fora. E também é interessante também a gente salientar que é proibido a empresa exigir experiência quando o assunto é estágio. Existe uma lei para isso. Bom, aqui é a Lei 9.280 de 2021, né? Vou passar aqui a lei, descrever a lei, porque aqui a gente traz conteúdo, né? Vamos lá. É que o artigo 1º diz assim: essa lei dispõe sobre a vedação de exigência e experiência prévia na seleção do estagiário. O artigo 2º diz: é vedado a exigência de experiência prévia dos candidatos à vaga de estágio na admissão ou como critério de classificação nos processos de seleção do estagiário, nas esferas públicas e privadas. As entidades públicas e privadas poderão estabelecer um período ou ano letivo mínimo de escolaridade no curso em que o estagiário estiver matriculado, como critério de admissão. Agora, o artigo 3º diz: o descumprimento ou disposto dessa lei sujeitará o infrator a multa no valor de 3.000 a 30.000 reais. Então, o que essa lei aqui diz, né? Que não pode exigir uma experiência prévia, porém, como eu já disse aqui, a empresa
ela pode exigir um período mínimo, né, da sua faculdade como base. Por exemplo, escolher o quarto período, pessoas estão no terceiro período, então isso de fato pode ser feito, né? Mas como vemos por aí, muitas empresas descumprindo essa Era regra aqui. certo, né? Mas realmente essa questão do período, normalmente eles exigem mais lá pro quarto período, que já está bem próximo. Então, do quarto período para você terminar um tecnólogo é de 4 a 5 períodos. Então, é só mais 6 meses, é um semestre. Então, é muito mais fácil e fica até mais próximo, porque você já pega 6 meses de experiência e dali já pode te contratar, botar como um analista júnior, por exemplo. E às vezes essa experiência ela tá implícita, ou seja, ela não tá ali divulgada na vaga, porém quando tu vai para entrevista, o entrevistador quer saber se tu já teve conhecimento na área, se já trabalhou, então meio que acaba sendo vedado essa lei, né? Isso aí tem uma dica, Fala porque aí. olha só, se está exigindo experiência, só que pô, não tem como exigir experiência, já é errado, já estão aí através da lei, já estão com essa informação em mente. Só que quando falarem numa entrevista que precisa de experiência, uma coisa que pode falar, simplesmente, ó, tá aqui, ó, minha experiência é essa, meu portfólio. Meu GitHub. Meu GitHub, é isso, cara. Que Tu tá aqui, a isso, experiência moral. é isso, é minha prática. É aqui e pronto, cara. Não, de fato, esse é um belo ponto. É só like, pô, cria um portfólio, cara, joga na web e fala, olha, minha experiência é essa aqui. Eu sei trabalhar com isso, e até agora eu não consegui uma vaga de estágio porque estão exigindo experiência de tantos anos e isso é errado. Ou tá vendo, pensando em falar que é errado, mas fale isso, mostra a tua experiência que você faz em casa. Então por isso que é interessante você praticar. Bom, agora vamos falar sobre algo que é mais complexo e também está na área econômica, que é basicamente a situação atual do nosso país, econômica, e a situação trabalhista também. Então, o que acontece, né? No nosso país, hoje, nós vivemos uma inflação alta, com a taxa Selic também alta, justamente para combater essa inflação. O que acontece nesse cenário, né? Esse cenário é feito, essa elevação da taxa Selic é feita justamente para estabilizar a economia, para a inflação baixar. E com isso, as empresas ficam receosas de pedir crédito. Por que acontece? Com a taxa Selic é quase 14%, você tem que pagar 14% de juros. Então isso acaba ficando muito complexo ali para o empresário que está com as contas certinhas no momento pós-pandemia. Então o que ele olha? Pô, é muito mais fácil eu investir no Tesouro Direto do que eu contratar alguém, abrir vaga, expandir a minha empresa. Então isso que acontece e está acontecendo hoje. Tá muito difícil de arrumar um estágio ou um emprego em qualquer área, justamente por causa disso, desse cenário econômico que está justamente pressionando os empresários a simplesmente botar o dinheiro para render do que contratar e de fato gerar valor. É exatamente o que está acontecendo a respeito entre trabalho fixo, que é o CLT, e o estágio. Qual a diferença através desse critério todo que está acontecendo no Brasil? Porque é muito mais valioso para a empresa contratar um estagiário. Por quê? O valor é muito baixo e você tem um tempo de período que você pode encaixar esse estagiário. Você pode fazer um contrato de 6 meses, 1 ano, 2 anos. E se você acabar aquele contrato ali, você não precisa pagar nenhuma indenização ao seu estagiário. Já se você já contratar como um desenvolvedor júnior, pleno ou sênior, independente da hierarquia, quando você simplesmente não quiser mais, entre as empresas, não quiser mais esse serviço daquele funcionário, vai ter que mandar embora, mas aí vai ter que arcar com todos os juros que vai durante esse tempo. Porque a carga trabalhista é muito pesada no Brasil, né? Acho que o Brasil é o recordista nesse quesito, porque, por exemplo, se eu vou contratar um funcionário para pagar R$1.000, eu tenho que guardar 2, justamente por causa dos encargos trabalhistas. Por exemplo, eu vi uma comparação que é assim, para você contratar uma pessoa, você tem que demitir 2, né? Justamente que é o valor que você paga para aquela pessoa. Por exemplo, 8% de FGTS, tem o INSS, tem o Vale Transporte, Vale Refeição, tem muitas coisas que acabam impedindo a pessoa de contratar. Então acaba, de fato, imperando essa questão da indicação, né? Às vezes muitas pessoas que são mais qualificadas não conseguem um emprego porque o patrão ele fica com receio de contratar e vem uma outra pessoa lá, meu sobrinho está estudando agora, começou agora, mas ele é uma gente boa e acaba entrando na empresa no lugar de alguém mais qualificado. Então, voltando depois dessa questão toda que a gente falou sobre tempo de serviço, organização, lei e tudo mais, o tempo de estágio essencial, não, o tempo de estágio. Então, por que exatamente é necessário fazer estágio? Bom,
Então, eu acho que interessante fazer estágio justamente para você adquirir essa experiência tão polêmica no estágio, né? Você ir aprender na prática o que que acontece, porque às vezes o que que a gente estuda aqui, às vezes não é o que o mercado de fato usa, utiliza, quer naquele momento. Então é interessante você ir conhecer, entrar como estagiário justamente para crescer na empresa também e também adquirir essa experiência, essa vivência que mais para frente, que aí os cargos mais efetivos podem exigir essa experiência. Então, por isso que é interessante correr atrás de vaga de estágio, como a gente, né? Tá difícil. Claro, com certeza. Bom, se alguém aí que tá querendo estagiário, ó, Pra chamar a gente, deixar tem, ali a ó, tua empresa. vou até deixar meu portfólio aqui embaixo no Nosso vídeo. Instagram vai estar ali, é só mandar um direct. Vai. E realmente, cara, realmente essa questão de vivência, porque uma coisa é você estudar e praticar. Você tá ali, ó, dentro de casa, você vai ver, isso aqui tá bom, tá interessante, eu tô evoluindo. Só que a vivência faz você evoluir muito mais e muito mais rápido, porque você tá próximo com pessoas que têm muito mais experiência. Simplesmente ela pode te dar uma dica, olha, isso aqui, ó, muito mais É viável para porque o você. feedback é na hora, né? É É na hora, instantâneo. cara. Pum. Você não para, porque às vezes você vê uma coisa ali, tá montando, aí tu só vai ver que dá pra evoluir aquilo ali depois de 2 semanas. Ou às vezes tu já tá em outro projeto, porque tu deixou aquele de lado, porque muitas vezes acontece. É, É muito sim. difícil você começar um projeto e Acho ficar que é ele lá. todas, né? É. Que é tão dinâmico que você vai querendo evoluir, mas vai esquecendo os projetos para trás. Isso vai acontecer diverso. Não vai ser nem a primeira nem a última vez. Isso é realmente. Mas voltando ao assunto, realmente é Tá necessário. voando A pra gente está caramba. voltando muito. Realmente é necessário para a questão de aprendizado, cara, para você saber como que é o mercado, porque a gente tem que, mal comparando, mas a gente tem que deixar um pouco a brincadeira de lado e ir para a parte séria, porque em casa a gente está cômodo, a gente não tem ninguém cobrando a gente ou algo do tipo, e trabalho é trabalho, cara. Independente se você está ali para aprender, você tem que correr atrás. Você quer ser efetivado? Então você tem que correr atrás, estudar, perguntar, ir para a comunidade, perguntar as dificuldades que teve, como pode evoluir. Esse é o processo. É, de fato, que é ali meio que na pressão que a gente se esforça mais para correr atrás, né? Meio que é como na faculdade, né? Tem um mês para fazer o trabalho, mas na semana da entrega que a gente faz tudo, brum, que vai na Fica pressão ali, desesperado. o desespero vai na hora. Então, até para você que tava, tipo, não tava procurando estágio, pô, procura, o estágio é importante em todas as áreas. Se você é de outra área e tá aqui vendo esse vídeo, é interessante também você buscar e também ter uma experiência, né? Porque às vezes o recrutador ele só não vai olhar para a experiência empresa. Também experiência, como a gente falou, você aqui exercitando, né, jogando seus exercícios, seus códigos no GitHub ou fazendo um portfólio, fazendo um trabalho social. Pô, se você já tem um conhecimento, pô, vai lá, distribui, espalha esse conhecimento. Se você, como a gente, vai lá, joga aqui um vídeo, ensina as pessoas, como a gente está aqui tentando fazer os vídeos também de HTML, dá uma olhada também. Então é isso, você, pô, expõe para as pessoas o que você sabe fazer. Cara, realmente. E tem uma questão também que é simplesmente você pode buscar o que a empresa está exigindo. Porque por mais que você estude tecnologia, a USA fala sobre muitas linguagens, ferramentas. Quando você vai ver a requisição de cada vaga de estágio, você vê uma palavra nova, uma profissão nova. Você tem que entender que a Tá ali no tecnologia, a mercado. desenvolvimentação, exatamente, desenvolvimento, é um leque muito grande. Você não fica só fixo pensando que tecnologia é só desenvolvedor, programador, banco de dados. Vamos botar as três pilares que normalmente é: back-end, front-end e banco de dados. A tecnologia em si não se resume somente a isso, tem um leque muito grande. Então, através de você, a sua busca, das empresas que estão oferecendo algumas vagas, você vê uma palavra diferente e você vai lá e pesquisa. De repente, aquilo ali é essencial para você e você nem sabe ainda. E às vezes também é interessante dar um passo atrás daquilo que você quer. Por exemplo, nós buscamos vagas de desenvolvimento, trabalhar com código, construindo software, mas, por exemplo, tem uma vaga de infraestrutura. Poxa, você entrando na empresa, você ali já consegue ali mostrar aquilo que você sabe e quando abrir um processo, você se candidata a essa vaga. Então, às vezes, também é interessante dar um passinho atrás e para dar um salto Cara, maior. isso é muito importante porque é, o mais importante de tudo é você estar próximo de tecnologia. Você quer ir para esse ramo,
Então, se você não conseguir diretamente para onde você quer ir, absorva aquele conhecimento mais próximo que tem. Por mais que você tenha que ir para a infraestrutura, como foi o exemplo, você está mais próximo do que antes, principalmente para quem está migrando de área. Porque às vezes um exemplo, você está trabalhando como pedreiro, só que está estudando tecnologia. Então é muito mais fácil você estar ali trabalhando até com montagem e manutenção, é a parte de informática, você está bem mais próximo daqueles profissionais que você quer se tornar. Você ali aceita uma situação, mas continua estudando por fora, estudando em casa para dar um passo maior. Você ali já tem um supervisor, já tem um coordenador te olhando, vendo o seu trabalho, vendo que você não chega atrasado, que você é uma pessoa proativa. Então isso ajuda muito mais do que alguém que quer entrar direto sem ter ali uma vivência. Vai ter questão de oportunidade, vai esperar a oportunidade. Uma hora a oportunidade vai bater ali e você tem que estar pronto também, né? Não adianta estar querendo esperar a oportunidade chegar e você não está estudando. Então é isso. Então a frase motivacional é: continue acreditando aí, continue enviando currículo, continue como nós, né? Vamos tentando, estuda bastante, joga teus códigos aí no GitHub, ou se não jogar no GitHub, faça um exercício, deixa aí no seu computador, porque quando quiser jogar lá, você joga. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Cara, não desanime, né, cara? Porque às vezes você vai passar por um processo... desânimo bate, Desânimo certo, bate, cara. é certo. Porque às vezes tu vai pro processo seletivo, faz uma entrevista com o recrutador e algumas vezes a informação é negativa, né, cara? Né? Você simplesmente não vai. É até interessante contar que é a minha história, né? Eu fiz uma entrevista de estágio, eu passei na entrevista, porém, dias depois, que eu não posso falar aqui, meio que deram uma resposta negativa por causa de uma burocracia. Então, tipo, eu passei, fui festejar e tal, e daqui a pouco, poxa, você não pode por causa disso. Aí, putz, a cabeça expande e depois não volta ao normal, né? Tá com uma alegria excessiva ali, que passou por todo o processo, ficou nervoso, teve que estudar, pesquisar forma de comunicação mais tranquila, ou a parte de desenvolvimento também, algumas tecnologias para você já chegar lá um pouco mais preparado do que você já estava. Só que depois acontece isso tudo, então... Tem que saber lidar com frustração, né? Realmente, cara. Então é isso, né? A gente vai embalando aí o nosso Papo Tech, nosso terceiro episódio, o nosso pod pobre, né? Nosso podcast pobre, né? Gravando aqui com o nosso microfone novo que chegou, ele tá aqui. Isso aí, galera. E também buscando meios de conseguir recursos para comprar uma câmera nova, mas enquanto não há, a gente vai gravando aqui com o nosso Motorola. E é isso. Mas você pode ver pelos próximos vídeos e os anteriores também como foi o nosso processo. Porque, poxa... Justamente, o nosso canal ele tem o intuito de mostrar a nossa evolução. Por isso que o canal se chama Ascendência, né? É justamente esse movimento de subida. Então aqui nós vamos mostrando o dia a dia. E quando daqui a pouco, alguns anos, né, nós já tivemos consolidados na carreira, a gente vai olhar para trás e vai ver esse histórico. É justamente até para motivar as pessoas que querem iniciar. Exatamente, que vai vir pessoas mais para frente e vai perguntar como conseguir um estágio, como se preparar. E simplesmente a gente já vai passar por todo esse processo e vai estar aqui, fazendo um novo vídeo para você ver e realmente não passar por essa dificuldade. Então, como de costume, deixa seu comentário aqui embaixo, que aqui nesse canal, comentário é uma sala de aula. Valeu! Valeu.